Saudação especial uma outra vez, o texto de hoje, meditação matinal, nossa alta vocação do dia 17 de maio. É privilégio de cada um viver de tal maneira que Deus o aprove e abençoe. Podeis estar a cada hora em comunhão com o céu. Não é vontade de vosso Pai Celeste que jamais vos encontreis sob condenação e trevas. Não agrada a Deus que vos desmereçais a vós mesmos. Deveis cultivar o respeito próprio, vivendo de modo que tenhais a aprovação de vossa consciência e dos homens e dos anjos. Tendes o privilégio de ir ter com Jesus e ser purificados, e achar-vos perante a lei sem impedimento e sem remorso. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8:1. Conquanto não devamos julgar-nos mais do que o devido, a palavra de Deus não condena o justo respeito próprio. Como filhos e filhas de Deus, devemos ter conscienciosa dignidade de caráter, na qual não tem lugar o orgulho nem a presunção. Achei importante esse texto aqui pelo seguinte: tem se falado muito nos últimos anos, pelo menos eu tenho observado isso, sobre a questão de autoestima. Não, a gente tem que se gostar, se respeitar, se admirar, e realmente eu concordo que isso deve acontecer, sabe? A gente deve se valorizar, né? E do ponto de vista cristão, né? Puxa, Cristo morreu por mim, então realmente eu tenho algum valor, porque senão eu não faria sacrifício tão grande. O problema é que muitas vezes o que a gente faz é cair no exagero. Aí vem muitas vezes também a psicologia e coloca isso como uma coisa que não dá para questionar. Não, você tem que ter autoestima, você tem que se valorizar e tudo. E isso acaba sendo colocado como a coisa mais importante da nossa vida. E a pessoa, às vezes, sem perceber, ela coloca ela mesma acima de Deus. Ela acaba descambando para uma idolatria. Então a pessoa começa a atropelar um monte de coisa. Ela diz, por exemplo, não, eu tenho que consumir e comprar aqui essas coisas porque isso vai fortalecer a minha autoestima. Então não importa o quanto eu gasto ou se de repente eu nem preciso tanto daquelas coisas, o importante é a minha autoestima, eu tenho que me valorizar, isso me faz bem. Não, eu tenho que me vestir dessa forma, eu tenho que ter essa determinada aparência porque isso é bom para a minha autoestima. E não importa os esforços que eu faça com isso. Eu tenho que me valorizar, eu sou importante, né? Isso é bom para mim, isso me faz sentir bem, sabe? Então várias coisas que eu vou colocando em primeiro lugar e muitas vezes essas coisas estão passando por cima da vontade de Deus. Então eu coloco a minha vontade com a justificativa de que eu preciso ter autoestima para poder me sentir bem, viver bem, não cair numa depressão ou coisa parecida, e esqueço da vontade de Deus, não coloco a vontade de Deus como algo soberano, não tomo Deus como referência. Isso eu estou colocando claro aqui dentro de um contexto de quem se diz cristão. Quando isso vem lá de fora, de pessoas que não têm pensamento em Deus, ou então tem um pensamento relativo sobre Deus, a gente está acontecendo, eles estão fazendo o que se espera que eles façam mesmo. Mas para alguém que se diz cristão e que tem buscado fazer a vontade de Deus, eu não posso agir dessa forma, com a desculpa de que eu preciso ter autoestima para me sentir bem, eu vou lá e atropelo tudo que Deus coloca como certo. Então o pensamento que me veio sobre isso é o seguinte: antes de a autoestima é importante, ela precisa existir, mas antes de acontecer a autoestima, eu preciso ter teoestima.